Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vim contar uma história para vocês, uma história muito conhecida que aconteceu há muitos anos atrás, que a gente pode levar para nossa vida hoje, que é a história de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Essa história, para a gente entender melhor, a gente primeiro tem que saber todo o contexto dela. Essa história, ela o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e naquela época, quando eles invadiam, eles pegavam o ouro que tinha na cidade, prata, e pegavam as pessoas que interessavam para eles. E no meio dessas pessoas estavam quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego. E aí que começa a história. Eles são trazidos lá de Jerusalém para a Babilônia e o rei Nabucodonosor, ele é idólatra. Ele não serve ao mesmo Deus que eu e você serve e ao Deus que Sadraque, Mesaque e Abidnego serviam naquela época que era o nosso Deus. E aí Nabucodonosor foi e ergueu uma estátua de ouro. Uma estátua para a gente entender melhor como que era essa estátua, onde ela se localizava, qual o tamanho, largura, comprimento. Para a gente entender, tá lá em Daniel, capítulo 3, versículo 1. Então abre aí na sua Bíblia o primeiro texto que a gente vai ler, para a gente entender como que era essa estátua. Que o Nabucodonosor pediu para o povo de todas as nações ali se ajoelhar e adorar, né, a esse Deus, entre aspas, que ele pediu para eles adorarem. Então, para a gente entender como que era essa imagem de ouro, vamos lá no capítulo 3, no versículo 1 de Daniel, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, essa imagem, né, ela representava o Deus, né, Deus entre aspas, Nabu, que é o primeiro elemento do nome Nabucodonosor, né? Uma curiosidade aí para vocês saberem. E o rei Nabucodonosor, ele ergueu essa estátua aí, que é 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, né? Tipo, muito grande. Pediu pro povo ali, entre eles Sadraque, Mesaque e Abidnego, que adoravam o nosso Deus, adorar ao Deus, né, do Nabucodonosor. Ele, tipo, obrigou a eles. E a consequência, se eles não fizessem isso, tá lá em Daniel, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então, tipo assim, eu não vou adorar, beleza. Não, não era assim. Se você não for adorar, você vai para uma fornalha em chamas. E a gente levando para nossa vida essa história que aconteceu há muitos anos atrás, a gente pode levar para nossa vida hoje. Pois hoje a gente tem ali várias situações que às vezes que às vezes é muito difícil da gente passar na nossa vida. Situações ali como Sadraque, Mesaque e Abidnego sofreram, né, na vida deles. Que era adorar a outro Deus que não era o nosso, a outro Deus que não é o Deus verdadeiro. E a gente levando essa história para a nossa vida, a gente pode entender duas situações que a gente pode levar e melhorar na nossa vida. A primeira, que independente da situação que for, independente da situação, se você não fizer aquilo, vai ser ruim ou boa, ou seja, eles falam para você adorar aquele Deus, mas não é o nosso Deus, independente da situação que acontecer, a gente tem que adorar ao único Deus que é o nosso. E também que independente da situação que acontecer, se a gente confiar em Deus e colocar Ele em prioridade na nossa vida, ou seja, a gente saber
que a gente vai passar por aquilo ali, mas Deus vai estar com a gente. E se Ele quiser, Ele pode nos livrar. Ali Deus, ele resolveu estar do lado de Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, ele resolveu livrar eles da fornalha ardente. E a gente pode passar por situação que Deus resolva não nos livrar também. Mas mesmo assim a gente tem que agradecer a Ele, porque Ele é Deus e sabe o que está fazendo. E aí, a gente também deve melhorar na nossa vida, a gente deve tirar da nossa vida, independente de qual for a situação, confiar em Deus e saber que Ele sempre quer o melhor para a nossa vida. Às vezes, o melhor para Deus não é o melhor que a gente quer, né? Às vezes Deus quer uma coisa, mas tipo, Deus fala, vai para a direita. Mas a esquerda parece que é melhor, mas pode ter certeza que a direita sempre vai ser melhor, ou seja, o plano de Deus sempre vai ser o melhor para a nossa vida. Ele nunca quer o pior para a nossa vida, Ele nos ama. E também a gente deve confiar mais em Deus, independente da situação que você está passando, independente da situação que eu estou passando, independente da situação que a gente passa, a gente tem que saber que Deus está acima dessa situação. Deus está acima de qualquer coisa que vai acontecer. Ele sabe como que a gente deve resolver, Ele sabe como que a gente deve passar. E a gente também deve dividir com as pessoas o problema que a gente passou. Falou, ó, eu passei por esse problema, mas Deus esteve comigo. Deus talvez não me livrou do problema que eu passei, mas mesmo assim Ele não me abandonou. Deus não me livrou, mas mesmo assim Ele esteve comigo, eu confiei nele. Mas Deus também me livrou. E se Ele te livrou, amém. E se Ele não te livrou, amém também. Porque Ele sempre quer o melhor para a nossa vida. E a fim de que a gente tirando da nossa vida, ou seja, dependente de qual for a situação, a gente não negar Deus e a gente aumentar, a gente confiar mais em Deus. E a gente dividir com as pessoas os nossos problemas, saber que dependente da situação, Deus sempre quer o melhor pra gente. A gente vai multiplicar pessoas que sabem que independente da situação, Deus está acima dessa situação e o melhor, Ele quer o melhor para nossa vida. Então, nesse vídeo, para mais uma finalização de vídeo, que eu espero muito que Deus tenha falado com você, que o Espírito Santo teve te corrigido, Ele tenha falado, ó, você tem que melhorar nisso, você tem que melhorar naquilo. Eu espero muito que o Espírito Santo tenha tocado em você. E principalmente, gente, pratique essa mensagem. Ela é importante para a nossa vida. A gente tem que saber que independente dos problemas, Deus está acima do problema. Independente da situação, Deus está acima da situação. E se a situação a gente passar, acontecer algo que a gente não queira, a gente não tem que questionar Deus. Ah, Deus, por que você fez isso? Não. Deus sempre quer o melhor para a nossa vida. A gente não pode questionar Deus. Então, nessa semana, pratique essa mensagem hoje. Já começa de hoje por diante. Eu não vou mais questionar Deus. Deus, Ele sempre quer o melhor para minha vida. E eu vou confiar mais em Deus. Porque independente da situação que eu passar, Ele vai estar comigo. E se for da vontade dEle, Ele vai me livrar dessa situação. Que seja uma semana abençoada e que você seja sal da terra e luz do mundo. Onde você passar, as pessoas vejam que você serve a um Deus bom, um Deus amoroso e um Deus justo. Até a próxima e fui!